Ok, começou. Bom, gente, vamos lá. Eu queria falar um pouco mais do tight binding. Mandei mensagem lá no Zulip com vocês, da gente usar o PyTB, né? Então, eu queria começar hoje com um exemplo de capa do PyTB, mas discutir alguns detalhes que não estão explicitamente discutidos no exemplo deles, mas está bem documentado. Então, fazer meio que um tutorial do PyTB daqui a pouco para a gente começar a pôr a mão no tight binding para valer. Mas antes disso, os projetos e dúvidas em geral, alguma coisa que vocês queiram comentar antes de começar a discutir o tight binding? Não, professor de projeto, não. A não ser que a hora que o Rafael chegue, ele lembre de alguma coisa, mas eu não tenho dúvida agora, não. Ah, inclusive, só comentar, eu vi ontem que o Jefferson, inclusive, estava colocando lá que teve dificuldade para instalar o PyTB no PyBinding. Isso. Eu não tive problema, não, para instalar ele em si. Eu tive problema, na verdade, para colocar o pip para funcionar, que eu já tinha instalado ele há um tempo, não sei porquê, deve ter sido porque atualizei o Python para 3.9. Aí ele desinstalou o pip, mas depois foi tranquilo para instalar. E eu uso o VS Code, não sei se ele usa. Então, acho que talvez esteja aí, porque quando eu instalei o PyBinding aqui na minha máquina, eu percebi que ele baixa o pacote, depois ele faz uma compilação na sua máquina, né? Os pacotes do Python tem uma ferramenta que quando você solta ela ou pelo GitHub, tem como você configurar para o Python já baixar o pacote compilado, né? Quando tem código C misturado com o pacote Python. Mas não é todo mundo que faz isso. Códigos que demandam alto desempenho, tipicamente eles preferem compilar na sua máquina para pegar as otimizações do seu processador, né? E o PyBinding é um desses casos. Então, ele compila na sua máquina alguns trechos que são em linguagem C ou Python. Eu não olhei profundamente o suficiente para ver o que ele estava compilando, mas tem um processo de compilação. Então, se o Python, ou em particular, se o Setup Tools não encontra o compilador C, vai dar pau na instalação. No seu caso, Bruno, como você já usa o VS Code, muito provavelmente você programa em C também? Não, eu teve uma época que eu estava programando Arduino, né? Aí eu acho que eu precisei para tentar montar um programa. Aí provavelmente eu devo ter instalado já. Isso. Então, nesse processo, você deve ter instalado o compilador C e aí o Python já encontra, entendeu? Na instalação do VS Code, eu anotei um pouco sobre como fazer isso, mas está lá no Windows. Eu estou no Linux, não tenho acesso aos arquivos lá agora. Eu até tenho, mas vou apanhar para achar. Eu anotei como faz essa instalação, e é meio confuso, porque o VS Code é uma IDE, né? Não é o compilador em si. Mas, aí são bagunças da Microsoft que eu não consigo explicar. O instalador é o mesmo. Então, se você quer instalar só o compilador, tipo, você não quer usar o VS Code, você prefere usar uma outra interface de programação. Mas para instalar o compilador C da Microsoft, que é o Microsoft Visual C Compiler, MSVC, você precisa do instalador do VS Code. Então, basicamente, você vai começar a instalação do VS Code, você pode optar por não instalar o VS Code. Tem uma versão do instalador que é personalizada, que você escolhe o que quer instalar certinho, né? Sim, então, você não instala as o cargas VS de trabalho, Code. né? Como? É a interface onde você pode instalar as cargas de trabalho, né? Que eu acho que é assim que ele chama, workloads. Eu não lembro o nome. Mas você opta pelas componentes que você quer instalar. Isso, então, ali, uma das componentes é o compilador C. Então, você pode instalar só o compilador C. Mas não tem um instalador do compilador C. É esse instalador geral do VS Code que você vai lá e escolhe nas componentes do compilador C. Isso para instalar o compilador oficial da Microsoft. Aí você olha na documentação do Python, e lá na documentação eles falam explicitamente
que eles só testaram o Cython no Windows com o Microsoft C Compiler, tá? Tem outras opções? Tem o compilador de Portland, que é pago e é caro. Tem o compilador da Intel, que também é pago. Acho que como estudantes vocês podem ter uma versão gratuita, mas oficialmente ele é pago. E tem o MinGW, que é uma emulação do Linux, né? O MinGW é gratuito, porque é open source. Só que, por exemplo, eu tinha o MinGW instalado e o Cython não encontrou o compilador do MinGW automaticamente. Eu comecei a ler como é que faz para indicar para o Python onde está o compilador. Eu achei que era uma loucura ali no Windows fazer isso. E depois eu descobri que era muito mais fácil simplesmente instalar o compilador da Microsoft. E aí deu certo. Então, muito provavelmente, o que está faltando aí para o PyBinding funcionar é o compilador C. Mas eu preciso ir para o Windows e testar para confirmar que é isso, tá? Mas provavelmente porque ele faz uma compilação. E demorou para instalar. A demora para instalar é por causa da compilação. Ok? Entendi. Bom, a regra vocês já perceberam, né? Você quer desenvolvimento em Linux é muito mais fácil. Todo o sistema operacional já está integrado a isso, né? Já está tudo bonitinho, tudo funciona nativamente. Uma opção que eu mandei lá no Zulip é você usar o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux. Acho que é isso. Que ele basicamente... Oi? É isso mesmo? É esse mesmo. Eu tenho ele aqui também. Ele basicamente instala uma emulação do Linux dentro do Windows. É uma emulação bem eficiente, que usa virtualização, né? Então, você consegue rodar os códigos Linux dentro do Windows. Tem um ambiente ali que você consegue um terminal e trabalhar as coisas direitinho. E, em geral, eu instalei o WSL para testar. E, em geral, eu usei o VS Code para trabalhar. Então, eu tinha o VS Code instalado no Windows. O VS Code se comunica com o WSL e aí usa todos os recursos do Linux via WSL. Então, o compilador, o Python, tudo do Linux, com um ambiente de desenvolvimento muito mais organizado. Tá? É uma opção. Para quem se você não quer instalar o Linux só pelo Linux, o WSL funciona muito bem. Aí a minha recomendação, o WSL, na época que eu testei, ele podia ser usado com Debian ou com Ubuntu. Eu recomendo vocês usarem o Debian, tá? Ubuntu, eu sou contra o Ubuntu eternamente. Ubuntu eu acho que é uma palhaçada no Linux, tá? É uma tentativa de fazer o Linux virar o Windows. Tem bloatware, começa a vir coisa da Amazon instalada, os updates deles a cada 6 meses é uma piada, que ninguém dá conta de fazer aqueles updates a cada 6 meses. É complicado, tá? Não usem o Ubuntu. Quem for usar Linux vai para o Debian, Manjaro, Fedora, mas OpenSUSE, mas o Ubuntu não. Ok, vamos lá? Rafael, tinha perguntado se alguém tinha alguma dúvida. Você não estava aqui quando eu perguntei. Você tem alguma coisa para discutir, não? Você fala do projeto, alguma coisa assim? Do parte dos projetos ou dúvidas em geral, que não seja do tight binding ainda. Não. Por enquanto, Tá, acho que o Bruno, você já comentou alguma coisa. Eu não tô lembrando. Falou que estava tudo em ordem, então tá tranquilo. Beleza. Vamos lá, então. Tá me ouvindo normal aí? Tá tudo 100%? Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Vamos aumentar um pouquinho o microfone. Melhorou? Tá, você que está digitando? As teclas estão mais altas que a sua voz. Por algum motivo você está usando... Não, beleza. Valeu. Beleza, bom, eu vou compartilhar a tela aqui então. Beleza. Bom, então eu queria falar do tight binding. Eu estou aqui com a página do PyTB aberta, que vamos usar ele. Eu acho que ele é bem interessante.
eu queria mostrar duas coisas aqui. A gente já discutiu, eu pedi para vocês lerem esse capítulo 8.4 do Marder. A gente discutiu um pouquinho na aula passada, não estava todo mundo aqui, mas a gente já discutiu. Com relação a essa parte de fundamentos do tight binding, o fato de ser uma expansão em orbitais localizados, no caso aqui o LCAO, né, que é a combinação linear de orbitais atômicos, nessa parte aqui vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro? Tem detalhes que eu não discuti, mas os fundamentos estão claros? Para mim está claro. Ok. Uma coisa que a gente pode discutir, não hoje, mas em breve, aqui acho que na discussão toda ele considera orbitais que são isotrópicos. Orbitais S, por exemplo, que não tem dependência angular, ou, no caso do grafeno, o orbital PZ, como o nosso sistema é bidimensional, o orbital PZ ele não é isotrópico porque, né, ele é ímpar na direção Z. Mas no plano ele é isotrópico, então tem simetria cilíndrica, digamos. Então, como o grafeno é planar, tecnicamente ele é isotrópico do ponto de vista do plano, né? Então, tudo que está feito aqui é mais ou menos pensando nisso, coisas isotrópicas. Então, eu queria discutir depois com vocês o caso anisotrópico, mas isso vou deixar para a semana que vem, tá? Eu acho que eu ia pedir um exercício para vocês e esqueci de mandar oficialmente como exercício. Esqueci mesmo. Que era fazer o exercício 5 aqui do livro. Vocês chegaram a fazer, não? Eu acho que como eu não mandei, vocês não devem ter feito, né? Eu vou ali na frente para eu indicar para vocês. Aqui. Eu queria que vocês fizessem... Vocês estão com o projeto enrolado também, né? Então não vou ficar exigindo muito agora. Mas em seguida da apresentação do projeto, eu queria que vocês fizessem o exercício 5 aqui, que é a estrutura de bandas do grafeno, tight binding do grafeno. Tem os passo a passo aqui de como fazer, analítico, tá? Para a gente entender um pouquinho mais do tight binding. E acho que o grafeno é sempre um ótimo começo para fazer isso. Depois tem outros exercícios aqui que eu vou dar uma olhada, acho que todos eles valem a pena. Acho que dos 5 em diante, praticamente todos valem a pena. Tem aqui uma parte de fases de Berry, que eu quero discutir com vocês em breve também, né? A curvatura de Berry e tal. Aqui, que ele está chamando... Estou achando esquisito, que nome que ele está dando para isso? Isso aqui é a curvatura de Berry, mas ele está dando um nome... Ele não está chamando de curvatura de Berry isso aqui, né? Berry Connection, Berry Phase, tal. Esse livro aqui do Marder, ele é antigo, tá? Tem sei lá, tem que ver que ano que ele foi lançado, mas se vocês olharem toda a discussão dele, não tem muito ou não tem nada, na verdade, de isolantes topológicos e transições de fases topológicas. Então, aqui é engraçado que ele está com quase tudo que ele precisava para definir um invariante topológico, mas ele não dá o último passo, de falar que este objeto aqui que está sendo calculado vai dar origem aos invariantes topológicos. Acho que se ele fosse um pouquinho mais novo, teria esse tipo de coisa aqui. A localização das funções de Vanier. Então, tem um bando de exercício aqui no Marder que são interessantes se a gente dar uma olhada e fazer eles... Alguns dá para fazer analiticamente, mas é bom a gente tentar ver a versão numérica dessas coisas, porque a gente está interessado em situações que não dá para fazer a conta analítica, né? Mas tem vários exercícios aqui dos 5 em diante que são interessantes. Do 1 ao 4 eu achei meio sem graça, mas dos 5 em diante tem coisa legal para fazer. Então eu queria que vocês olhassem aqui no capítulo 8, dos 5 em diante. Mas para começar, pelo menos os 5, tá? Bom, então hoje, como vocês têm o projeto para apresentar segunda-feira, eu não quero ir muito fundo na teoria ainda. Vamos só fazer o seguinte, eu queria apresentar para vocês a biblioteca PyTB. Passando por esse tutorial, eu copiei ele para cá e dei uma editada, a gente poder discutir um pouquinho melhor, e olhar alguns detalhes que não estão super bem explicados ao longo do exemplo, estão bem explicados na documentação. Então, quero dar aquela dica do read the docs, né? Leia a documentação sempre. Tudo bem?
Podemos passar? Vocês têm alguma, antes de eu passar por isso, alguma dúvida, algum comentário? Não? Podemos ir? Não, é assim, só tem a questão aí das convenções, né? Aquele PDF, tem um PDF deles aí no formalismo, né? É importante entender aquilo para poder comparar e tal, saber o que está acontecendo, né? O que você está calculando e tal. É basicamente isso que eu queria que a gente desse uma olhada. Então, eu já pus alguns comentários aqui na minha versão do código, mas eu queria que a gente realmente visse bastante detalhe aqui, porque tem coisa que eu acho que eles estão um pouco superficiais aqui na apresentação. Mas na documentação está completo, apesar de parecer superficial na documentação, o resto está completo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, porque eu tenho 3. Eu queria mostrar, talvez tenha que fazer algum desenho no tablet, mas vamos começar assim. Depois eu alterno para o tablet se precisar. Tamanho da fonte aqui do código, tá bom? Não quero deixar muito grande, senão eu não consigo ver tudo. Tá tranquilo? E aqui no... Bom, em geral, o tamanho da fonte tá bom dos dois lados? Sim. Para mim que tá bom também. Tá ok. Então, vamos lá. Então, primeiro, ó, a primeira coisa que eu vou dar bronca aqui é nunca fazer isso daqui, ó. Importe asterisco jamais, tá? Não é um bom costume do Python fazer isso. O ideal é você fazer como a gente sempre faz, importar com um apelido, né? NP, PLT, e aqui eu chamei de TB, typebind, né? Não vai ter muito problema dar o import asterisco, porque o nome das funções do PyTB são nomes muito específicos do typebind, mas ainda assim não é um bom costume. É bom você sempre deixar uma biblioteca isolada no seu próprio objeto, no seu próprio ambiente. Tá? Então aqui eu estou importando por TB e na verdade só tem um comando aqui que está sendo usado da biblioteca, que é o tbmodel. O tbmodel retorna um objeto e depois todo o resto é em cima desse objeto. Então é meio engraçadinho, né? Realmente não precisava disso. Por causa de um comando, não precisava disso. Então vamos lá. Bom, então aqui ele está fazendo o grafeno. Deixa eu começar com o tablet para a gente se entender aqui na nomenclatura. Então veja que o primeiro parâmetro que você vai passar aqui, vai definir, é a rede. Então, lat de lattice, né? Esta rede, ela está definida em unidades arbitrárias. Então, basicamente, aqui é das suas unidades. Né? Pode estar pensando em nanômetro, pode estar pensando em o que for que seja. Né? Aqui ele está pegando seria um parâmetro de rede. Né? Então, o A1 dele, você vai ter o A1 dele vai ser esse 1, 0. Esse é o vetor A1 dele. Então, veja que está em unidades do módulo de A. Os dois vetores aqui têm módulo, né? E este cara aqui é o A2, meio e raiz de 3 sobre 2 é alguma coisa assim. Né? Este é o A2. Então, isso aqui forma um triângulo, que é a rede A do grafeno. Certo? Aí, ele vai ter, na verdade, não é a rede A ainda não, volta atrás. É um triângulo, aqui está a origem só, né? E aqui ele vai colocar 2 orbitais. Esses orbitais, eles estão em unidades reduzidas. Ou seja, a posição dos orbitais é 1/3 vezes A1, mais 1/3 vezes A2, e 2/3 vezes A1, mais 2/3 vezes A2. Então, é em unidades dos A1 e A2. Tá? Se eu desenhar, só completar aqui para desenhar o losango, né? Então, essa aqui é a célula unitária do grafeno. E se eu pegar aí esses orbitais, então, veja que é igual, né? 1/3, 1/3, 2/3 do terço. Então, a componente de A1 é igual à componente de A2. Então, esses dois orbitais estão ao longo da diagonal aqui da nossa célula unitária, né? Então, é 1/3 e 1/3 vai estar mais ou menos por aqui. Esse aqui vai ser o nosso orbital, que a gente costuma chamar de orbital A do grafeno, mas como é o primeiro, ele vai chamar de orbital 0. E esse daqui é o orbital que a gente costuma chamar de
orbital B, que ele vai chamar de 1. Ok? É a posição dos orbitais. De novo, em unidades dos parâmetros de rede, né? Unidades de A1 e A2. Deixar aqui, está claro, né? Aqui é o A1, esse aqui é o A2, e esse daqui é vezes A, vezes o vetor lá, né? E esse aqui também é isso, vezes o vetor A. Ok? Por enquanto, bem óbvio, né? Então, aqui, uma vez construído essas duas listas de objetos, né, de elementos, você vai criar o modelo tight binding, e aí tem uma série de parâmetros. São 4 parâmetros, na verdade, são 6 parâmetros, né? É o DIN-K, DIN-R, LAT, ORB, PER e NSPIN. Bom, o que significa cada parâmetro? O DIN-K é o número de direções no espaço K que são periódicas. Então, no nosso caso aqui é Kx e Ky. Né? E R é o número de dimensões no espaço real. Elas não têm que ser iguais. Né? O DIN-K não pode ser maior do que o DIN-R, mas o DIN-K pode ser menor do que o DIN-R, porque eu posso ter um sistema bidimensional onde apenas uma das direções é periódica. Sacado? Isso é uma pequena confusão. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com situações em que são iguais. DIN-K é igual a DIN-R. A gente vai fazer um grafeno infinito nas duas direções. Então, o sistema é periódico nas duas direções do espaço. LAT é o vetor, é a lista de pontos LAT. ORB é a lista de pontos orbitais. PER é quais direções são periódicas. Por padrão, vão ser todas. Tá? Mas se o DIN-K for menor do que o DIN-R, ele, por padrão, vai assumir que as primeiras direções do DIN-K vão ser periódicas e as últimas não vão ser. Tá? Então, se a dimensão R for 3 e o DIN-K for 1, então X e Y vão ser periódica e Z... Perdão. Se DIN-R for 3 e DIN-K for 1, eu tenho só uma direção periódica, que vai ser... Deixa eu ler o que eu anotei aqui. X vai ser periódico, né? Então, se eu só voltar atrás aqui, se for assim, né? Só para escrever para ficar claro. Então, se o DIN-R for 3, eu tenho X, Y, Z, e o DIN-K é 1, então, por padrão, X vai ser periódico. Se eu colocar assim, X e Y vão ser periódicos. Se eu colocar assim, X, Y e Z vão ser periódicos, tá? Por outro lado, se eu tenho, sei lá, tenho duas dimensões, X e Y, e o DIN-K é 1, então só o X é periódico. Mas se eu quiser o Y como periódico, então eu estou nessa situação, tenho duas dimensões X e Y. Só uma delas periódica, mas não é o X que eu quero periódico, é o Y. Aí eu tenho que indicar nesse parâmetro PER que a direção que eu quero que seja periódica é a direção 1, não a direção 0. Então, por padrão, eu teria PER igual a 0, nesse caso aqui, né? Que é só uma direção periódica e é a primeira, que é a 0, seria o X. Pelo contrário, eu quero uma direção periódica, mas a que eu quero é a Y, eu teria que colocar aqui uma indicação de que a periódica não é a padrão, mas é a Y. Claro? Ok, mas esses casos a gente vê depois. Vamos pelo mais simples primeiro. E aqui você tem a questão do spin. Então, por padrão, o sistema vai ser spinless, que é o n-spin igual a 1. E eu posso passar n-spin igual a 2, que aí ele vai considerar que o seu sistema é spinful, né? Tem spin. No Quant também tem essa opção, parecida com essa, mas eu não gosto de colocar esse spin automático. Então, mesmo no Quant, eu costumo trabalhar com spinless, porque quando você coloca spinless, você ainda consegue colocar a dependência de spin, mas você coloca de forma manual, não automática. Então, você diz como que é o spin do seu sistema, quais são os orbitais de spin. Basicamente, você vai ter um orbital em cada sítio, mas cada orbital vai ter uma componente de spin up e de spin down.
A opção 2 tenta colocar a componente spin up, spin down de forma automática, mas se você quiser colocar manualmente, você pode deixar na opção 1. Pode falar, Rafael. É isso que eu ia perguntar. Ele coloca o spin meio, spin 1, o que ele faz exatamente? Ele vai pegar a representação orbital que você tem e multiplicar pela álgebra de spin, automaticamente. Então, você tem um orbital PZ, ele vai pegar esse orbital PZ e vai multiplicar, vai quebrar em 2. Vai ter o PZ up e o PZ down. Basicamente isso. Mas como é que ele sabe? Como é que eu indico que o orbital é PZ, no caso aí? Isso que tá mal para mim. Tudo bem. Certo, não chegamos lá ainda. Mas ele vai pegar o seu orbital e vai quebrar em up e down. Por enquanto é isso, ok? E aí a álgebra por detrás vai ser a álgebra SU2 de spin. Isso é a maneira automática. Eu digo que não é sempre interessante trabalhar com maneira automática, porque eu posso querer trabalhar numa base de spin que, em vez de ser a base up e down, eu posso querer trabalhar na base up mais e down, up menos e down. É uma base ortogonal, uma base de spin também, só que é uma base que não tem spin bem definido, né? Tem uma mistura de spins na base, por causa do spin órbita, por exemplo. Tá? Então, se você coloca o automático, ele vai considerar que spin up e spin down são bons números quânticos na sua base. Mas se não forem, você tem que fazer manualmente. Alguém se me perguntou aonde que entra o fato de CPZ. Isso não é explícito, isso é implícito aqui nos hoppings, tá? Vamos por partes. Aqui em cima, bom, aqui acho que eu já passei por tudo. Agora vamos de fato chegar nos hoppings. Bom, para entender os hoppings, eu vou continuar o desenho aqui do lado e vamos desenhar de fato aqui a rede do grafeno. Meu desenho está um pouco torto aqui em cima. Bom, vamos desenhar mais retinho aqui embaixo. Então aqui eu tenho vou desenhar em linha cheia a rede A, em linha vazia a rede B. Certo? Deixa eu ver se está compatível esse cara aqui. Tá, né? Que é o A0 está aqui e o A1 está ali. Está compatível. Então, este é o meu grafeno. Tá? E se eu desenhar mais uma célula do grafeno aqui do lado, é importante desenhar mais uma célula para a gente enxergar essas coisas. Deixa eu colocar as bolinhas primeiro, que é mais fácil. Deixa eu ver quantas que eu vou precisar. Vou pôr mais uma aqui. Talvez eu precise de mais uma ainda. Ok. Bom, quando você define o hopping, você tem aqui a intensidade do hopping. Então, ele está colocando -1. Então, está usando o módulo do hopping como escala de energia. Tá? Assim como o módulo de A1 é a escala de comprimento, implicitamente aqui. E você tem esses parâmetros aqui, né? Que é eu chamei aqui de A, B e R. O que são esses caras? Deixa eu só pensar aqui comigo se eu preciso melhorar esse desenho. Acho que eu vou desenhar os vetores A1 e A2 para ficar mais claro. E eu vou precisar de pelo menos mais uma célula aqui, ó. Um pouquinho torto, esse aqui ficou. Bom, hexágono desenhado com a mão, só se eu fosse um artista. Eu vou desenhar o A1 e A2 aqui para a gente se guiar, tá? Então, eu vou colocar a origem aqui no centro deste hexágono. Então, o meu vetor A1 é este cara aqui, né? De centro a centro. E o A2 é este cara aqui, de centro a centro. Só para aproveitar, para ficar parecido com o de cima ali, eu vou traçar aqui o
restante do losango. Esses dois átomos aqui do centro é como se fossem esses dois aqui em cima, né? Ok. Então, veja. Bom, a gente já tinha definido, né? Esse aqui vai ser o nosso orbital A, esse aqui vai ser o nosso orbital B. Então, veja que eu tenho 3 hoppings que estão definidos aqui, P igual a -1. E os parâmetros são o seguinte: o primeiro parâmetro é a intensidade do hopping, então é igual para esses 3 que a gente vai definir. E aqui ele está definindo que esse aqui é o hopping do orbital A para o orbital B, e este é o vetor R da conexão desses caras. Se olhar na documentação, acho que agora vale a pena olhar a documentação, que ela está em LaTeX bonitinho, mais fácil do que eu explicar. Então está aqui em uso. Desci aqui um pouquinho. O set on-site ele não está definindo, porque ele está definindo o on-site implicitamente do grafeno é 0. Tá? É a origem do sistema de energias. Então ele está indo direto para o set hop. Então veja que o set hop, acho que eu vou ter que maximizar aqui para a gente entender, depois eu volto. O set hop é a amplitude de hopping, né, o T, índice I, índice J e índice R. É isso que importa, esquece o resto por enquanto. Então este cara aqui está te dando este elemento de matriz aqui, ó. Eu vou reescrever aqui no tablet, vocês não estão vendo, mas só para ter registrado aqui e ficar fácil de a gente discutir. Eu vou mudar um pouquinho a notação, mas é esse elemento de matriz que eu estou escrevendo aí. Ok. Ok. E aqui ele está avisando aqui, uma vez que você define este hopping, que eu vou explicar já, o hopping reverso, né, o complexo conjugado dele, é automaticamente incluído. Você tem a opção de não incluir o reverso, se você quiser colocar campo magnético, por exemplo, aí o hopping numa direção e na direção oposta não são iguais. Você tem que colocar ali a fase magnética. Mas, por padrão, ele coloca já a ida e a volta, né? Bom, deixa eu deixar o tab. Só reescrevi o que estava lá aqui, tá? Então, aqui é o hopping do sítio I para o sítio J com uma distância R. Então, o que quer dizer isso daqui? O R é basicamente o vetor de Bravais, né, que te descreve em qual célula unitária que você está. Então, por padrão, o Bra ele vai estar sempre na célula 0. Então, a célula 0 é essa que está em azul, certo? E agora eu posso ter uma translação de Bloch para uma célula vizinha. Então, se o R for 0, eu continuo dentro da minha célula unitária, né? Se o R for 1, eu ando... o R for 1 não, o R for um certo valor, eu ando para a próxima célula unitária. E esse R está escrito aqui dentro em unidades reduzidas, então está em unidades do LET, né, do A1 e A2. Então, o que o primeiro cara está te dizendo é o hopping entre o orbital 0 e o orbital 1 com R igual a 0. Ou seja, é este hopping aqui. Ó. Vou colocar em verde. É este hopping aqui. É a conexão do orbital 0 com o orbital 1 dentro da célula unitária. Tudo bem? E o segundo? O que seria este cara aqui? Ó? Me ajudem aí. Seria o hopping de qual para qual? Vou desenhar o segundo em vermelho. Talvez eu precise de mais... Quando vocês pensam aí, eu vou colocar mais algumas células aqui, que eu acho que minha escolha não foi ótima ainda.
E aí, consegue identificar de onde para onde é esse segundo aqui? É aquele B laranjinha que você colocou ali e o próximo A que está conectado nele ali para a direita, né? Seria isso? Isso. É de B para A, né? Aqui eu coloquei A, B para confundir vocês. Isso, só que é o A que você não escreveu, o próximo ali à direita. Aí. O próximo à direita é este cara aqui, né? Por quê? Porque eu estou andando de R igual a 1, né? 1 vezes A1. Então, eu estou indo para a próxima cela, andando em A1, a próxima cela são esses dois aqui. Então, é o orbital B da cela à direita, né? À direita porque o A1 está na horizontal, né? Então fica fácil. Então, é este cara aqui, é este hopping aqui. E o terceiro hopping vou fazer em amarelo. E aí, para onde que é o terceiro hopping? É de B para A, né? 1 para 0. Na cela andando uma vez em A2. Então, estou olhando para esta cela aqui. Tá? Então, é este hopping aqui. O amarelo ficou horrível. Mas dá pra... Não, na tela ficou melhor do que no tablet. Sacaram? Tudo bem por enquanto? Sim. Beleza. Então, essa é a nomenclatura. E aonde está o fato disso daqui ser orbital PZ? Que é a pergunta do Rafael. Bom, tá no fato... Bom, não tem explicitamente o fato de ser PZ, mas aqui está implícito o fato de ser isotrópico. Né? Porque esse hopping T é o mesmo em qualquer direção. Eu fui para cá, para lá, e é o mesmo. Então, ele é isotrópico, não depende da direção. Sacou? E isso é só nisso que está o fato de ser PZ por enquanto. Consequentemente, esse modelo aqui, até este ponto, não seria diferente se eu trocasse o orbital PZ por um orbital S. Percebeu? Jéssica, eu tenho uma dúvida. E se, por exemplo, o sistema ele tivesse um grau de buckling na direção Z aí? Teria que adicionar mais um componente, né? Uhum. Isso. Se tivesse buckling, né? Então você teria um orbital mais alto do que o outro. Aí você me pega. Tem que pensar um pouquinho no hopping. Aqui a gente está assim, né? Então, só para pensar, só para ilustrar primeiro, e eu ir pensando enquanto isso. O orbital PZ é isso aqui, né? Ele é, vamos desenhar assim, uma parte escura, que é a parte positiva, por exemplo, e a parte clara, que é a parte negativa. O orbital PZ é assim. Então, como eu estou olhando só lateralmente, né? Ele é isotrópico, então o hopping é sempre T, independente da direção. Agora, se você tem buckling, o seu orbital A está aqui. E o seu orbital B está aqui, né? Espacialmente para cima. Neste caso, eu acho que continua isotrópico. Daí não seria só mudar o R aí, não? O R não, porque o R. Tipo, colocar um pequeno... Você vai colocar ele 3D, né? No caso, o DIMR deveria ser 3, eu imagino. E aí o R vai ter que... Não. Esse R é o R de Bravais, né? A rede continua sendo bidimensional. Então, aí seria o AB e teria que ter um... não sei. Aí você... A posição do orbital, não é? O que você ia dar um tilt, ia dar um pequeno tilt nele. Não, porque lembra o seguinte, o que entra aqui no hopping é esse elemento de matriz, ó. Entendeu? Não tem a disposição espacial não é tão explícita assim. O que entra é elemento de matriz. E esse hopping, mesmo com o buckling, ele continua isotrópico.
se for orbital PZ. Não, tudo bem, mas eu falo, você precisa localizar o orbital, né? Você precisa saber onde estão os orbitais. E aí os orbitais vão ter uma componente Z, por exemplo. Se você definir o zero em B, você vai ter uma componente menos alguma coisa em A, né? Sim, mas isso não aparece explicitamente no modelo tight binding, tá? Porque no modelo tight binding só aparece os vetores de Bravais. Os vetores de Bravais continuam sendo bidimensionais, certo? Porque a rede é 2D. O que acontece é que os orbitais B estão um pouco para cima, os orbitais A estão um pouco para baixo, mas a rede de Bravais continua sendo a rede triangular. Ela continua bidimensional. A posição dos orbitais vão entrar aqui nesse elemento de matriz, né? Tem um deslocamentozinho. Mas isso aqui continua sendo independente da direção no plano. Na direção R, continua sendo independente. Então, aqui continua isotrópico. O que vai mudar é a energia local só. É o on-site, que aqui não está aparecendo. O on-site do A e do B vão ser diferentes quando tem o buckling. Mas então, o hop... Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte, ali onde você define o orb, ali em cima ali, que você teria que especificar isso, não seria? Não precisa. Não precisa. Porque o que você está descrevendo aqui é a rede. A rede é 2D. O fato de estar para cima ou para baixo é implícito. Tá? Você poderia colocar um terceiro vetor aqui, aí você ficaria com dimensão de R igual a 3, dimensão de K igual a 2. Isso que eu tô mas falando. Não precisa. Olha só. Não precisa. Porque para o modelo tight binding, na prática, o que realmente importa para o modelo tight binding é simplesmente os elementos de matriz. A dimensão e a disposição espacial das coisas são meramente auxiliares para você visualizar o que está acontecendo, as simetrias e tal. Mas são elementos de matriz, a disposição espacial está implícita. Não precisa. O que importa é esse R aqui. Ó. Esse R vai continuar sendo bidimensional. A parte 3D está embutida, claro. Aqui, no elemento de matriz, tudo é 3D. Mesmo no grafeno, os elementos de matriz são 3D. Né? Mas aqui no modelo só entra a rede, os sítios I e J são as posições ao longo da rede, e o R vão ser os vetores de Bravais. Bom, se você tiver um material mais complicado, que você vai ter ali uma camada de 5 átomos, por exemplo, então ele é periódico no plano, mas você tem 5 átomos, até para visualização, talvez você queira colocar uma terceira dimensão aqui. Mas num caso tão simples, que a única coisa que acontece é um buckling, você não precisa. Você colocaria aqui meramente por visualização. Para a definição do hamiltoniano, não precisa. Mas esse buckling não muda um pouco a física do material? Muda, mas ela vai aparecer na energia on-site, que aqui no grafeno é zero. Beleza. Não vai aparecer aqui na... Mas, de novo, talvez se você colocasse por uma questão de visualizar, na hora de fazer o gráfico da rede, você vê o buckling acontecendo. Mas para a construção do modelo do hamiltoniano é opcional. Ok? Ok. Bom, porque nesse caso aqui é muito simples, né? Casos mais complicados, talvez você precise, mas é meramente por organização. Jamais para o hamiltoniano em si. Ok. Bom, está claro o que é o set hopping? Está claro onde apareceu o orbital PZ implicitamente? Então, se eu tivesse uma situação em que o orbital não fosse PZ, não tivesse essa simetria cilíndrica, aí os hoppings aqui seriam diferentes. Eu teria que carregar aqui a dependência espacial desses hoppings de acordo com a direção que eu estou seguindo. Ok? Bom, vamos lá. Próxima parte aqui, ele está definindo o caminho no espaço K que ele vai seguir. Então, vamos avançar aqui. Aqui a gente tinha o espaço real. O nosso espaço recíproco, os vetores vão ser o B1, que vai estar para cima, ortogonal ao A1, e o B2, ortogonal ao A2, vai estar aqui para baixo. Assim. Lembrando que os vetores B conectam um ponto gama em ponto gama. E se eu quiser traçar a minha
a zona de Brillouin. Okay. A zona de Brillouin eu vou traçar. É chato de desenhar, né? Mas vamos lá. Tem aqui a outra metade aqui, que seria a lateral ali. Beleza. Essa é a minha zona de Brillouin. Os vértices são os pontos K. Esse aqui é o K', né? K'. Vocês entendem por que é K e K' e não tudo K? Sim. Por quê? Porque, volta lá, por favor, no desenho do grafeno, no espaço real que você fez. Você tem duas redes truncadas aí, né? Das bolinhas pretas e das bolinhas brancas. E aí isso se reflete no espaço recíproco. Se reflete, mas por que eu não chamo tudo de K, se é tudo vértice da zona de Brillouin? Qual é a diferença entre o K e o K'? Ué, não é a mesma diferença entre o preto e os pontinhos pretos e os pontinhos brancos? Não, a origem é semelhante, mas não é a mesma. Oi? O K' ele tá no mesmo eixo do KY, né? E o K normal não. Bom, vamos voltar aqui, ó. Por que eu chamo de A e B e não tudo de A? Porque eles veem coisas diferentes, o ponto de vista deles é diferente, né? O A se vê ali, por exemplo, um triângulo para baixo e o B vê um triângulo para cima, grosso modo, né? Isso. Grosso modo A maneira mais matemática de você olhar isso é o seguinte, que a rede de Bravais são o conjunto de pontos conectados pelos vetores primitivos A1 e A2. Então, se eu pegar este ponto aqui, ó, e andar de A1, eu chego nesse. Andar de A1 de novo, eu chego nesse. Se eu estou nesse e ando em A2, eu chego nesse. Como é que eu saio de um ponto preto e chego num ponto branco usando só A1 e A2? Não tem como, né? Você tem que adicionar uma base, é uma rede com uma base. Isso, é uma rede com uma base. Então, mas só com A1 e A2 eu não consigo. Então, a rede de Bravais ela é triangular, que é a rede dos pontos pretos é uma rede de Bravais triangular. A rede dos pontos brancos é uma rede de Bravais triangular. Ou eu posso pensar que eu tenho uma rede de Bravais com uma base. Então, eu nunca saio do ponto A e do ponto B só com A1 e A2, com múltiplos inteiros de A1 e A2. Eu preciso somar uma base para ir do A para o B, né? Por isso que o A e o B são pontos inequivalentes. Os dois são carbonos, no caso do grafeno, mas eles não são equivalentes por uma questão matemática da rede de Bravais. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou num ponto K', ou vou pegar aqui em cima que é mais fácil. Se eu estou neste ponto K', eu chego... Desenhei errado aqui alguma coisa? Não desenhei não. Aqui tá torta a figura, né? Deste ponto K', eu vou para este ponto K' através de B2. Eles estão conectados por B2. E estes dois estão conectados por B1. Mas eu não consigo sair deste K' e chegar nesse com múltiplos inteiros de B1 e B2. Eles são pontos inequivalentes. Ok? Sacaram? Então, do mesmo jeito, eu tenho este ponto aqui que eu vou chamar de ponto M. E se eu andar de menos B1, menos B2, eu chego neste ponto aqui, que eu também chamo de ponto M. Este ponto aqui, que também é no meio da aresta, eu vou chamar de M'. Por quê? Porque não dá para eu sair deste M e chegar nesse só com B1 e B2. Mas deste daqui, eu chego aqui embaixo com menos B1. Então, este também é M'. E, por final, este cara aqui vai ser o M duas linhas. Eu venho aqui e este também é M duas linhas. Sacaram? Então, o conceito matemático por detrás é se eu consigo sair de um e no outro com múltiplos inteiros de B1 e B2. Pontos que são conectados por B1 e B2 são equivalentes, no sentido de que eles são o 0 e o 2π. Né? A periodicidade da rede de Bravais. B1 e B2 é 2π sobre
uma distância, né? Mas em unidades dessa distância, você pode entender que é tudo 2π, né? Esse é o gama 0, esse é o gama 2π numa direção, esse é o gama 2π na outra direção. Então, quando você sai de 0 e vai para 2π, 0 e 2π são equivalentes, mas os outros não. Entenderam? Então, se a distância entre eles não é 2π, eles não são equivalentes. Tudo bem? Bom, aí aqui ele vai criar um caminho no espaço K. Então, para isso, ele vai definir 3 pontos. Então, o primeiro ponto é a origem, 0, 0. O segundo ponto, então aqui vamos chamar de gama. O segundo é 1/3, 2/3. 1/3, 2/3 é onde? 1/3 de B1, está mais ou menos por aqui, né? E 2/3 de B2. Para onde vai isso? Minha figura está horrível, né? Mas estou achando que vai para cá, né? Vai para o ponto K'. Para este cara aqui, isso? Né? Minha figura não está ajudando a identificar isso, mas seria este ponto K aqui. Então, o caminho que ele está seguindo está propondo este caminho aqui. E depois ele vai, então esse aqui é o que eu desenhei, seria o K', e depois esse daqui vai ser o que eu chamei de ponto M, que é meio de B1, meio de B2, somar meio com meio, você cai aqui. Então é este caminho aqui. Depois que você chega no último, ele implicitamente volta para o começo. Então aí fecha para cá. Então esse é o caminho na zona de Brillouin que ele está propondo aqui. E aí ele vai chamar essa rotina interna dele, né? Está dentro, então aqui esse TB Model retornou um modelo que é um objeto que tem várias coisas calculadas implicitamente pelos parâmetros que você passou aqui e pelos hoppings. E tem uma função interna que é o KPF, que você passa, então, essa lista aqui de pontos Ks. Deixa eu voltar atrás aqui no gráfico, ele foi gama KM, então ele não completa não, ó. Desculpa. Ele vai parar ali, ele não fecha o gráfico não, tá? Se a gente quiser fechar o gráfico, eu tenho que colocar aqui mais um. É mais comum o pessoal fazer assim, né? Vou colocar mais um aqui para fechar o gráfico. Aí sim tá fechado o gráfico. Então, nesse KPF, você vai passar a lista de pontos Ks, por onde você quer fazer o caminho, o número de pontos Ks ao longo do caminho inteiro. No Quantum Expresso e no VASP, você passa o número de pontos Ks em cada seção, né? Aqui não, aqui é o número de pontos Ks no caminho inteiro. Então, vou aumentar, como eu aumentei ali, vou aumentar um pouco aqui, vamos por 40. Esse report do false, já a gente vê. Eu pus false para ele não ficar imprimindo um bando de coisa na tela. Depois a gente vê o que ele imprime. E ele retorna 3 objetos. KDIST, KVEC, KDIST e KNode. Vamos ver o que eles são. Bom, o KVEC é o mais óbvio, é o que você esperaria. É simplesmente a lista de pontos K discretizados ao longo do caminho, né? Em 2 componentes, porque é o KX e KY. Aqui está... Bom, não lembro, na verdade. Deixa eu olhar aqui o retorno do KPF. Confuso. The distance between the points is calculated. The coordinates themselves are given in dimensionally. Tá, então as coordenadas estão em unidades de B1 e B2, que são dimensões reduzidas, ok? Então aqui ele está dando a lista de pontos K discretizados ao longo do caminho em unidades de B1 e B2, ok? Esse é o KVEC. O KDIST é algo interessante. É algo muito importante, o pessoal que está fazendo o projetinho do sistema 2D deve ter passado por isso também, né? Essa rotina aqui seria muito útil para vocês no projeto de vocês aí, né? Esse KDIST, ele faz o seguinte, ele calcula a distância
entre cada par de pontos. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente tem este objeto aqui, que vai do gama para o K para o M. Né? Então, eu tenho aqui, vou desenhar poucos pontos para ficar mais fácil da gente entender. Então, digamos que eu tenho estes pontos aqui. Então, esses são os meus 40 pontos que ele descreveu aí. Então, o KVEC vai me retornar a coordenada de cada um desses pontos em unidades de gama P2. O KDIST vai me retornar as distâncias entre pontos consecutivos. Então, vai retornar a distância entre esses dois, a distância entre esses dois, a distância aqui, essa distância, o módulo mesmo, né? Distância mesmo, não as coordenadas. A distância entre os pontos. Por que essa distância é útil? Por que ele retorna isso? A minha primeira pergunta é saber por que ele... Pode falar. Abre seu coração aí. Para ele calcular a banda naqueles pontos particionados aí? Não, ele usa para calcular a banda, ele usa o KVEC. Você vai usar aqui a nota. A minha pergunta... A pergunta natural para mim é por que o passo não é o mesmo? Por que o passo não é o mesmo sempre? Que eles não são pontos equidistantes. Bom, se você estivesse fazendo isso no Quantum Expresso, você ia falar, olha, entre gama e K, use 20 pontos, entre K e M use 30 pontos, entre M e gama use 50 pontos. É arbitrário, tá? No Quantum Expresso, você escolhe o número de pontos em cada seção. Aqui não, aqui eles optaram por um número de pontos ao longo de toda a seção, tá? Mas dentro do algoritmo dele, pelo que está descrito na documentação, ele está falando aqui que são quase equidistantes, certo? Porque ele tenta distribuir esse número de pontos, bom, tenta para ficar equidistante, mas a distância γk é diferente da distância km, que é diferente da distância γm. Então, se ele fizer uma construção equidistante, pode ser que ele não consiga bater exatamente no ponto K. Eu acho que ele garante que a distância entre os pontos dentro de cada seção é a mesma. Mas essa seção vai ser diferente nessa. Tá? Porque senão você poderia carregar, por exemplo, tá com um ponto aqui e o próximo ponto não vai ser o K, o próximo ponto vai estar aqui, sei lá. Entendeu? Você pode pular um dos pontos dos 10. Isso é importante. Eu fiz uns testes, depois eu faço, a gente vai variar esse número de pontos K, isso fica bem evidente. Eu estava fazendo teste para verificar bem isso. Então, bom, beleza. Então, o KVEC são os pontos mesmo que ele vai usar para resolver os autovalores e autovetores. O KDIST, ele vai usar para fazer o gráfico. Porque na hora de fazer o gráfico, você quer fazer essas bandas aqui embaixo e você quer que essa distância aqui, gama K e KM, respeite essas distâncias aqui também. Tá? Seja proporcional. Veja que o KM é menor que o gama K. E o eixo X aqui é um eixo projetado, né? Porque, veja, esse eixo aqui eu estou fazendo um eixo ao longo do caminho. Então, para definir esse eixo X, ele define em termos das distâncias. Então, gama é 0, o próximo ponto aqui é dado não pela coordenada desse ponto, mas pela distância do gama a esse ponto. O próximo ponto é a distância entre eles, até chegar no K. Chegou no K, beleza. O K esse eixo aqui é o próprio eixo gama K. Agora, este ponto aqui, ó, é dado por essa distância aqui. Então, ele pega esta coordenada do ponto K, que estava aqui já, e para carregar o próximo ponto, ele soma essa distância aqui. E assim por diante, vai carregando as distâncias. Então, fazendo isso, ele garante que a proporção dos tamanhos aqui é adequada. Tá claro isso? É como se ele pegasse essa figura aqui e linearizasse ela. Então, aqui eu vou ter o gama, o K e o M. Esquece o último trecho ali, para ficar igual ao que está na figura aqui. E aí os pontos
quantos que eu pus aqui? 3. Essas distâncias, ele usa essas distâncias para linearizar esse eixo. E aqui eu pus 2 só. Então, as coordenadas do eixo X são essas coordenadas linearizadas pelas distâncias, e não, de fato, pela posição dos eixos. Tá claro? E o último elemento é o canode. O canode, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui o cadist e o canode. Canode é a posição do ponto K, perdão, do ponto gama, do ponto K e do ponto M nas unidades das distâncias. Tá vendo? Tem o 0, o 0,6666 que está aqui, o 1 que está aqui, e o último ponto, ó, é o último ponto aqui. Então, o canode é a posição dos nós aqui, né? Em unidades do cadist. Claro? Então, esses 3 objetos são úteis pelo seguinte, né? O KVEC a gente vai usar para, de fato, fazer o cálculo, que você tem que passar, para fazer o cálculo das bandas, você tem que passar, de fato, as coordenadas dos pontos. Então, aqui são as coordenadas mesmo. E para fazer o gráfico, deixa eu tirar os x-ticks aqui. Para fazer o gráfico, olha lá. Ele faz o gráfico e aqui o que entra são as distâncias. Então, aqui eu estou fazendo agora gama, K, M, gama de novo, né? E para colocar os labels lá, ele usa o canode. Eu pus mais um ponto, então vou pôr o gama lá de volta. Aí fica aí certinho. Ok? Sacaram esses elementos? Tudo bem? Tudo bem. Só aí, essa assimetria aí do ponto K, esquerda para direita, isso aí é normal mesmo? Tá certo isso aí? Aqui eu estou fazendo o gráfico na direção gama K e depois na direção KM. Tá bom. São direções diferentes, né? Sim, então, sim. Tá bom. O grafeno, ele é isotrópico apenas em baixas energias. Quando você vai para altas energias, você perde e você chega numa grandeza que é o trigonal warping. Então, o cone fica triangular. Eu devo ter uma figura sobre isso. Em muito altas energias, a aproximação de Hopf em primeiros vizinhos não deve funcionar muito bem, né? Depende do caso, cara. Para o grafeno, especificamente, eu acho que para o grafeno funciona bem, porque essa banda é bem isolada. Mas, caso a caso. Tá? Tipicamente, Hopkins de primeiros vizinhos funciona muito bem por uma faixa de energia bem grande. Tá? É bem surpreendente como poucos vizinhos são relevantes para tudo. Mas se você tem spin órbita, por exemplo, segundos vizinhos passam a ser importantes. Mas depende do caso. Não vou generalizar, porque é caso a caso. E aquela questão dos pontos igualmente espaçados, aqui eu rodei com 40 pontos. Vamos rodar com 20 pontos. Tá? Bom, 20 pontos ainda não dá para ver. Vamos rodar com 10 pontos. Você está vendo que por menor que seja o número de pontos, o gama K e M gama estão sempre representados. Né? Aqui ainda, veja que aqui ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 pontos em gama K, mas só 3 pontos em KM, para tentar preservar distâncias mais ou menos iguais, mas o número de pontos em cada seção não é exato. Então ele provavelmente deve pegar essa distância toda, dividir pelo número de pontos, tentar fazer uma distribuição uniforme, mas aí entre cada seção ele faz ajustes nessas distâncias para garantir que o ponto K, que os nós sejam bem distribuídos. Se eu reduzir para, vamos por, deixa eu ver, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos, 7 pontos eu achei que iria colocar um ponto intermediário em cada direção, mas aqui ele optou por não colocar nenhum ponto entre o K e o M, foi só os nós direto.
Se eu reduzir ainda mais, vamos lá, vamos para 5. Olha lá. Ele colocou só um ponto intermediário aqui porque é a maior distância, no resto foi direto. E se eu colocar 1, 2, 3, 4, é o menor número possível, né? Ele vai colocar só nos nós. E aí as distâncias são todas diferentes. Sacou? Ele é bem esperto. Se eu colocar menos do que 4, eu acho que ele vai dar um erro, né? Vamos ver se ele dá um pau aqui. Não pode, né? Menos que 4 não dá para representar os nós. Então, nesse caso aqui, o mínimo é 4. Sacou? Por que o senhor tem que transpor ali o evals para fazer o plot? Opa, boa. No código, isso aqui no dele não tá, né? No dele tá... Ele separou em 2 plots. Isso aqui é pelo seguinte, vamos pegar aqui, ó, o kdist, o shape dele é 20 componentes. O evals é 2 componentes por 20, porque são 2 bandas, né? Então, a primeira linha é a primeira banda, a segunda linha é a segunda banda. E, consequentemente, se você tentar plotar, dá pau, porque o plot ele é capaz de fazer um gráfico, vários gráficos automaticamente, né? Se o primeiro índice do shape de Y coincidir com o primeiro índice do shape de X. Então, para isso, eu tomo o transposto. Aí fica 20 e 20. Beleza. Aí ele separa, como se eu tivesse feito 2 plt.plot. Isso. Mas aí você tem que organizar os dados em colunas. E, por padrão, esse cara retorna em linhas. Beleza. Ok? Um truquezinho que ele não usou aqui, eu não gostei, eu prefiro fazer assim. Mas, sei lá, tenta... É mais rápido, na verdade, fazer assim, tá? Aqui, cara, aqui só tem 20, só tem 2 bandas, então não vai ser crítico. Mas se eu estivesse fazendo um sistema gigantesco que tem trocentas bandas, é mais rápido você já organizar em colunas e fazer um gráfico só, um comando plot só, do que chamar vários comandos plots, um para cada linha, por exemplo. Fazer um loop para cada linha, fazer o plot é mais lento. Tá? Então, aqui não faz diferença, mas poderia fazer. Então, eu costumo fazer assim. A não ser que você queira, de fato, trabalhar cada linha com parâmetros diferentes, fazer uma mais grossa, uma mais fina, aí você tem que fazer separado. Às vezes o label também, né? Botar um label é mais fácil. Exato. Mas nesse caso não tinha vantagem, então eu preferi fazer assim. Alguém estava falando mais alguma coisa? Vocês olharem, eu modifiquei, né? Toda essa parte aqui do gráfico dele eu não gosto. Eu não gosto dessa estrutura de pegar o eixo pelos subplots para fazer um gráfico simples. Isso aqui é útil quando você vai fazer um gráfico composto de vários painéis. Senão, aqui tem complicações desnecessárias. Eu prefiro essa versão mais simples aqui. Dá o mesmo resultado. Alguém tinha falado alguma coisa que eu não entendi. Depois, se eu puder colocar o seu código me ajuda, por favor. Coloca, tranquilo. Bom, beleza. Então, ok, fizemos um tutorial aqui, hands-on, né, sobre como usar este objeto. E aí tem vários outros tutoriais aqui dentro, né? Se olhar aqui na pasta de exemplos dele, bom, tem um monte de coisa. Deixa eu ver aqui, no caso do modelo do grafeno, que é basicamente o que a gente seguiu, acho que está quase igual, ele só colocou mais comentários. Mas bom, ele completou com o Gama aqui, agora está mais igual ao meu, né? Aí tem coisas de fase de Berry e tal, que a gente vai ver em breve. Só quero ver se tem um outro exemplo, eu estou confundindo agora com o PyBinding. Esse aqui não tem Hashba, não tem spin? Tem. Mas é o quê? É o Kane-Melee. No Kane-Melee ele colocou Hashba. Deixa eu só fazer uma busca aqui, porque eu acho que tinha um outro caso. Não, então estou confundindo com o PyBinding. Ou tem uma outra pasta de exemplos aqui. Deixa eu fazer a busca por... Não, só aqui. Então, spin ele está colocando só no modelo de Kane-Melee.
Mais um modelo de K-Melee é a mesma coisa que o grafeno com spin, né? Deixa eu dar uma olhada, porque ele tem uma outra pasta aqui. Resources, talvez? Não. Eu acho que eu estou confundindo realmente o PyBinding com o PyTB. O PyBinding acho que tinha um exemplo mais explícito de spin, que não tem aqui. Ok. Tá, eu queria falar do spin. Então, teria que ser aqui pelo... Bom, se for seguir o tutorial dele, teria que ser pelo K-Melee, né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, só para a gente ver as essências aqui. Ok. Aqui ele está fazendo o modelo dentro de uma função. Vamos ignorar isso por enquanto. Ele está passando só um parâmetro topológico. Vamos ver que parâmetro que é esse depois. Mas a ideia básica é a mesma, né? Rede e orbitais são os mesmos do grafeno. O K-Melee é basicamente, né, grafeno com spin. Aí vai criar o mesmo modelo tight binding, mas agora ele está passando n-spin igual a 2. Então, vamos só tentar entender o que muda aqui. Aí, ele está... Aqui que ele está usando aquela questão topológica, que ele está chamando de par ou ímpar. Tá horrível o texto aqui. Whether you are in phase or not. Então, ele está chamando esse parâmetro eSite de 2.5 ou 1. Vamos ver por partes aqui. Então, primeiro, o hopping, ele está chamando de 1, padrão, né? Aqui não está muito claro o que é esse spin orb, que é 0.6 vezes t-hop 0.5, e o hashba, que é o spin órbita 0.25 do t-hop. Mas vamos ver na construção, talvez a gente entenda um pouquinho melhor. Só ver aqui. Então, o modelo dele é o hatch model, ok? Então, o hatch model, então ele está definindo os 7 sites, que é para definir as energias on-site. Então, ele está definindo que a energia do sítio A é menos 1 vezes a energia do sítio B, né? Então, o sítio A e B tem sinais diferentes da energia, e essa energia é 2.5 ou 1.0. O que está acontecendo aqui, você está mudando a energia local do sítio, provavelmente está induzindo uma transição de fase, quando você vai de 2.5 para 1. Depois a gente pode rodar esse cara aqui e tentar olhar, analisar com calma. Você vai de 1.5 para 1 para 2.5, você deve ter uma inversão das bandas ao fazer isso. Aí ele vai definir as matrizes de Pauli, é isso? Numa notação um pouco esquisita. Achei que esse caso fosse mais fácil de entender, mas não está, não. O que ele está fazendo? Por que ele está definindo sigma x, sigma y, sigma z desta forma? Eu não tenho a menor ideia. Não é bem o sigma x, sigma y, sigma z, né? É alguma outra representação. Mas vamos lá. Ele vai definir os hoppings padrão, né? O hopping T é o mesmo que a gente tem aqui, só trocou o sinal. É aquela discussão se o sinal importa, que a gente não voltou a discutir, mas vamos ver isso em breve. E aqui ele vai definir os hoppings de segundos vizinhos. Então, o hopping de segundo vizinho é sempre de A para A, de B para B, nas celas vizinhas, do mesmo jeito que está aqui. E o hopping é dado pelo spin órbita, tá? Esse aqui é o spin órbita intrínseco. Então, no grafeno você tem 2 spin órbitas, na verdade. Você tem o spin órbita intrínseco, que é o que ele chamou aqui, e você tem o spin órbita de hashba, que ele está colocando também. O spin órbita intrínseco, ele é mais simples. Veja que ele tem uma dependência espacial, não é isotrópico mais, né? Troca de sinal, dependendo da direção que você está indo. E se você está na rede A ou na rede B, ele troca de sinal também. Veja que aqui é menos, mais, menos. Aqui é mais, menos, mais, porque ele troca de sinal da rede A para a rede B.
A gente precisa olhar para esse hamiltoniano na forma da equação para entender o que ele está colocando aqui, né? E aqui ele vai colocar o spin-órbita de Hashba, mas vamos ignorar o spin-órbita de Hashba, porque ele é altamente anisotrópico e a gente precisa entender essa anisotropia para que ela faça sentido, tá? Olhar para esse hamiltoniano e ver como que é a cara dele anisotrópica. Bom, e aí ele vai retornar ao modelo e calcular as bandas. O resto é igual, né? Ele vai, bom, tá só chamando aqui o modelo, definindo o caminho no espaço K, os labels, chamando o KPF, e aí fazendo os gráficos. Bom, depois tem uma segunda parte que é relacionada à fase de Berry e tal, mas vamos olhar. Então esse daqui é o resultado, são as energias na fase par e as energias na fase ímpar. Olhando para as bandas, vocês não vão ver muitas diferenças, a gente tem que variar os parâmetros para poder ver essas diferenças, tá? Mas elas têm fases diferentes e ele está usando aqui centros de Vanier para detectar que, de fato, tem diferenças de fase aqui. Tem outras maneiras de ver essas diferenças de fase, não só com centros de Vanier. A gente pode manipular alguns parâmetros aqui para ver que esse gap que está aparecendo aqui, ele vai se fechar. E a gente pode... Bom, depois a gente roda esse código aqui com calma, a gente vai variando os parâmetros para ver que de fato está tendo uma inversão de bandas aqui, e essa inversão de bandas leva à transição de fase topológica. Mas tem que rodar os parâmetros com calma para verificar. E depois, mais para frente, vamos ver os centros de Vanier. Bom, aqui... Aqui ele está usando, o que eu queria chamar a atenção, ele está usando esse nspin igual a 2, né? Para carregar a base de spin automaticamente. De fato, quando você faz grafeno com spin, a sua base é spin up, spin down. Tá? PZ up e PZ down, né? De cada sítio. Então o spin é bem definido na base. Mas veja que é engraçado que você, em nenhum momento... Bom, na verdade está vendo aqui, né? A parte de spin está mais ou menos aqui, né? Nesses sigma Zs e aqui embaixo no sigma X, sigma Y. Mas está com uma nomenclatura engraçada, né? Que eu ainda não estou muito feliz, que é esta estrutura aqui, que não é matricial, né? O sigma 0 provavelmente seria o 10000, né? Que é a identidade. Então, essa notação que ele está usando para o spin deve estar relacionada com essa opção de nspin igual a 2. Então, muito provavelmente, isso daqui, esse nspin igual a 2 implica uma representação de spin em que, quando você passa o seu hopping, você passa um vetor de hoppings entre vizinhos, por exemplo, em que é um vetor de 4 componentes, onde a primeira componente é a identidade, a segunda deve ser o sigma X, a terceira o sigma Y, a quarta o sigma Z. Então você tem aqui uma representação para isso que não é tão trivial. Se você não fosse colocar o nspin igual a 2, você provavelmente teria que trabalhar com a base das matrizes de spin na forma, né, usual, na forma 2x2, sem ser esta representação aqui. Aqui a gente talvez precise voltar e olhar no uso. Vamos ver se aqui a gente consegue entender a parte de spin. Aqui, ó. Então, a energia on-site, né? Então, é uma lista de energias para cada orbital. Quando nspin igual a 1, spinless. Então, cada energia on-site é um único número. Se nspin igual a 2, a energia on-site pode ser dada como um único número ou com uma lista de 4 números, que é o que ele está passando lá. Ou matrizes 2x2. Então, você tem 4 opções aqui. Tá? Perdão, 3 opções. Então, quando você tem spin, a energia pode ser um único número, um vetor de 4 números ou uma matriz 2x2. Se apenas um número é dado, é interpretado como uma energia on-site diagonal, né? A mesma para componente de spin up e de spin down.
Se for passado um vetor de 4 componentes, então cada componente é a componente que multiplica a identidade, multiplica σx, σy e σz. Ok? Ou se você passar uma matriz 2×2, essa é a matriz 2×2 no espaço de spin. Ok. Então, beleza, aqui está claro. Então, na documentação está absolutamente claro para mim, não sei se está claro para vocês. Então, o que eu proponho que a gente faça? Agora é bem mais esperto, né? Fazer daquele jeito lá com um array de 4 mais simples. Né? É esperto se a sua base, igual eu falei, se a sua base for spin up, spin down. Se a sua base tiver spin misturados, não. Aí você tem que passar a representação 2×2. Ou se a sua base for muito mais complexa, né? Às vezes você quer passar uma representação ainda mais elaborada, que envolve mais coisas. Se você for fazer um modelo de Kane 8×8, por exemplo, você vai ter ali orbitais de representações diferentes, e cada orbital vai ter o seu spin, e você pode querer representar, por exemplo, uma matriz 8×8, e você pode querer representar as 4 primeiras componentes como sendo spin up, e as últimas 4 como sendo spin down, ou você pode querer inverter, ou pode ter uma mistura de spin. E enquanto eu estava falando, eu me arrependi, porque estou falando de KP, e aqui é tight binding. Então, na estrutura do tight binding, é sempre 2×2, não pode ter 4×4 nem 8×8. Né? No tight binding é sempre spin, mas se você não quiser usar o spin como um bom número quântico da base, aí você tem que passar na forma 2×2 na base que você está trabalhando. Tá? Mas se você for usar o spin como um bom número quântico, então esse esquema de 4 componentes é bem prático. Ok? Beleza. Bom, tá claro. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu quero que vocês deem uma olhada nesses exemplos. Olha esse exemplo do Kane, né, que é um exemplo interessante. Eu vou mandar para vocês o paper original, se é que ele não está citado aqui, deveria estar, né? Podia ter citado o paper aqui. Citou, está aqui. Então, esse é o paper do Kane e Meline, um PRL de 2005, onde eles fazem a proposta deste modelo, que é o primeiro modelo topológico, né? Bom, não é o primeiro porque eles não ganharam o Nobel, mas é o primeiro modelo topológico aí que apareceu em estado sólido. Você tem o modelo de Haldane, que ganhou o Nobel, mas o modelo de Haldane é completamente abstrato. Então, aqui, esse modelo foi uma tentativa do Kane e Meline de pegar aquele modelo do Haldane e trazer para uma linguagem de fato de materiais, que é a implementação em grafeno. É uma tentativa de falar, olha, em grafeno aquele negócio pode acontecer se aqueles parâmetros do Haldane que levam à transição de fase topológica forem interpretados como o spin orbit do grafeno. O problema desse paper aqui é que a intensidade do acoplamento spin órbita que eles usaram para gerar a transição de fase topológica é muito grande, e o do grafeno, na prática, é irrisório. Tá? Então, o spin órbita deles é cerca de 1000 vezes maior do que o spin órbita real do grafeno, mas na época eles não sabiam disso, ou fecharam os olhos para tentar simplesmente trazer um modelo prático, né, à vida. Então, é um dos papers mais fundamentais aqui para nós. Ok? Então seria legal dar uma lida nesse paper e tentar entender esse modelo aqui, e a gente, né, então, ter uma compreensão melhor aqui do que é o spin orbita. Uma outra coisa que eu queria que a gente visse em breve é entender os dois spin órbitas, né, o intrínseco e o spin órbita de Hashba, que não é intrínseco, ele depende de um campo elétrico ou de uma quebra de simetria para aparecer, né? O campo elétrico induz a quebra de simetria em geral. E ele é anisotrópico, e seria legal a gente entender da onde vem essa anisotropia, da onde vem esse formato. Eu vou tentar achar uma referência boa sobre isso e mandar para vocês também. Por enquanto, leiam o paper que está aqui em cima, né, o paper do Kane e Meline, para entender a motivação e o que está por trás disso tudo. E, por último, nessa sequência das aulas, eu queria falar das transições de fase topológicas, né? Mas eu não queria ir direto para os centros de Wannier, igual ele está fazendo aqui. Eu queria que a gente olhasse um pouco para algumas outras coisas. Eu tenho notas de aula que eu preparei recentemente,
mas elas não estão em tight bind, né? A minha especialidade é KP. Então eu vou primeiro mostrar em KP para depois a gente voltar aqui para o tight bind e entender os centros de Vanier e entender essas curvaturas de Berry e todas essas brincadeiras que aparecem, tá? Mas para a gente entender tudo isso, o spin orbita tem que estar bem compreendido. Então essa é a sequência. Fechou? Então fiquem atentos que eu vou passar as referências e façam aquele exercício 5 do Marder para entender um pouquinho mais do KP lá aqui para o grafeno. Ok? Beleza. A gente vai fazer mais um projeto depois disso? Sim, mais um projeto. Vocês vão apresentar segunda-feira, né? E aí, em seguida, a gente discute os próximos projetos. Mas primeiro, apresentem os projetos. Ok? Beleza. Bom, fechou, gente. Então, até segunda-feira, os projetos, e aí a gente, em seguida, continua vendo como é que aparece o spin orbiter no grafeno. Fechou? Beleza. Até segunda. Até. Valeu, até. Mais.